Flamengo bate recorde em 2024 ao investir quase 300 milhões de reais em novos reforços. Quem se destacou no mercado de transferências desse meio de ano? Uma movimentação bilionária. E o Tite é criticado em programa esportivo. O Flamengo continua tendo o seu elenco maravilhoso, espetacular. Se tem o melhor time e não consegue render, não é só o treinador. Enquanto o Tite estiver com o time do Flamengo, vocês não vão ganhar título. Eu não consegui ver o Flamengo ter um bom desempenho. Para mim, os bons jogos foram exceções. Mas... Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo. Chega mais Nação na manhã desta quarta-feira, um ótimo dia para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as informações do Flamengo. O Flamengo que nesse momento está de folga, o time volta aos treinos nesta quinta-feira, mas hoje o jogador Alexandro, também o Alcaraz e o Gonzalo Plata começam seus treinamentos aí da parte física para poder estarem aí preparados para as partidas, né, de estreia aí. O Alcaraz já estreou, mas falta o Alexandro e o Gonzalo Plata. E tem notícias, novidades aí sobre a movimentação do mercado da bola. O Flamengo que fez um investimento de quase 300 milhões de reais nessa janela de transferência. E tem também as novidades aí sobre a imprensa esportiva que está largando aço no Tite, né, no trabalho do Tite. Vamos aqui analisar tudo isso no nosso canal, mas faz o seguinte, dá aquela moral, explode o dedo no like, vamos bater uma meta aí de 5 mil likes para esse vídeo. Eu preciso da força da torcida do Mengão em peso aqui no nosso canal. E se você ainda não está inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, se inscrevendo e ativando o sino das notificações, assim sempre você estará recebendo as notícias do Mengão, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, ao canal do João Guilherme, Vene Casagrande, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Então Botafogo nessa janela acabou trazendo 8 jogadores, né? O último a gente até noticiou ontem, a chegada do Alex Telles, jogador que estava na última Copa do Mundo jogando pela seleção brasileira, atuou em 2 jogos na última Copa. Ô Elton, com a chegada dos jogadores do Botafogo, o Botafogo investindo bastante, o Flamengo também, mas o Botafogo trazendo mais jogadores, né? O elenco do Botafogo chega no mesmo nível, no mesmo patamar, para usar a palavra do Bruno Henrique, do Flamengo? Olha, eu acho que sim, viu, Edu? E realmente eu acho que temos muitos argumentos para falar sobre isso, porque o Flamengo, obviamente, já tem jogadores que estão no clube há um bom tempo. O Botafogo fez 2 janelas aí de reformulação total desse elenco. Poucos jogadores, apesar da volta do Adrielson, né? Poucos jogadores remanescentes da temporada passada. Mas é um time muito mais equilibrado, muito mais forte, muito mais cascudo, com características realmente que se encaixam no que gosta o Arthur Jorge. É um time que gosta de mesclar a posse de bola também com transições rápidas. A gente viu isso contra o Fortaleza, por exemplo, quando o Fortaleza deu a bola para o Botafogo teve que criar muito, né? E conseguiu fazer o gol justamente em 2 transições, os gols, né? Em 2 transições rápidas da defesa para o ataque. O Flamengo, ele tem essa característica com o Tite que é muito diferente do que a gente se acostumou a ver no Flamengo nas últimas 4 temporadas, né, entre 2019 e 2023. É um time mais, não diria burocrático, porque a gente já conhece o trabalho do Tite, né? Um time que mais o jogo mais posicional, é um time que envolve menos o adversário. É mais organizado, mas menos envolvente. Não consegue ser aquele time exuberante, mas ainda assim com um elenco muito equilibrado, porque dá para extrair muito desse elenco. Acho que o Botafogo vai chegando nesse nível. Agora só vai se consolidar, não é, Edu? Conquistando títulos importantes. Tem aí 2 em disputa. E para mim é favorito nos 2. Né? Bem no Campeonato Brasileiro. Se mantiver a regularidade, será campeão, porque é um time que tem muita consistência e tem muito conteúdo para isso. E no mata-mata já provou a sua superação na Libertadores e pode chegar também muito longe na competição. Chegando na final, é jogo único, dependendo do adversário, pode ser realmente algo que entre para a história do Botafogo. Acho que o Botafogo vai se equiparando ao Flamengo e aos outros grandes clubes do futebol brasileiro com grandes elencos, mas tem que ser campeão para consolidar esse elenco, porque não adianta investir tanto e não conquistar títulos, porque a gente sabe que é esse o objetivo do Botafogo nessa temporada. Agora, a grande contratação de todas aí que a gente listou é Igor Jesus, né? Que chegada! Impressionante como ele chegou. Ele fez um trabalho
preparação física específica para voltar ao futebol brasileiro. Para deixar o Tiquinho no banco, tem que estar jogando muito mesmo. E ele está, e fazendo gols. Do lado do Flamengo, a gente vem falando aqui, sofrendo muito com as contusões dos jogadores, né? Aliás, muito clube por aí está sofrendo com as lesões. Ganhar é bom, é legal, mas você sabe que ganhar só pro Flamengo não basta. A cobrança no Flamengo parece que é maior também, né? Claro, claro. Para ter um elenco dessa qualidade, para gastar o que gastou o Flamengo... Para estar em 3 competições, brigando pelas 3 competições, também. Jogou bons jogos. Também, jogou bons jogos. O Flamengo, eu já disse aqui uma vez, eu acho que o Flamengo está precisando subir um outro degrau. O Flamengo tem um estágio muito alto, um elevado, e o estágio do Flamengo necessita de um passo à frente. Por quê? Porque o Flamengo, que joga algumas partidas, parece que os adversários sabem marcar o Flamengo. O Flamengo tem poucas variações de posicionamento e de jogadas. Né? Eu não estou nem falando das bolas aéreas na defesa do Flamengo, as bolas cruzadas em cima dos laterais. Eu vou ser repetitivo nisso. Né? Porque toda hora eu falo, a bola nas costas dos laterais do Flamengo a bola é um terror, parece um trem fantasma. Cada curva da bola é um susto. Você já foi no trem fantasma? O trem fantasma passa aqui, cai uma caveira, cai um fantasma, cai um monstro, vai caindo assim, tudo em cima de você. Então é um susto. Cada curva da bola da defesa do Flamengo é um susto. Eu não estou nem falando isso. Eu estou falando que o Flamengo tem muito mais qualidade no elenco do que o futebol que ele apresenta. Perfeito. Claro. Perfeito. E tem muita coisa para mostrar. 6-1 no Vasco. Não, falando desse jogo. Meteu 6-1 no Vasco, que ainda era um time muito mais instável. Meteu 2-0 no Corinthians. Derrubou o treinador do São Paulo. Derrubou o treinador do início do campeonato do Flamengo foi bom, gente. Eu acho que o desempenho do Flamengozinho está muito abaixo do que poderia estar diante do elenco que tem. Não. Mas me digam uma coisa aqui. Agora, essas contratações pontuais e por que o Flamengo perde jogadores importantes, elas elevam o nível do elenco ou elas mantêm o nível do elenco? Bom, eu acabei de dizer que se não tiver o Arrascaeta e o De La Cruz, eu acho que não é o mesmo Flamengo. Então, mesmo, o Acarrás vai jogar, não sei, vou esperar ele jogar. O Plata. Então não eleva, né? O Plata é mas eu acho assim, mas vai, com a volta desses, lógico que quando o Tite olhar no banco, agora ele tem a opção do Gabigol, agora ele tem o Plata ali para entrar, se o Luiz Araújo não tiver bem. para entrar. Exato, aí é outro nível. Mas acho que assim, para cumprir o que o Flamengo quer, chegar mesmo em 3 finais, etc., tem que essa turma voltar. E aí esquecer, agora não tem o Vinha, agora eu tenho um outro lateral, tenho 2, esqueço que tem o Vinha. O Cebolinha talvez vá se lamentar, mas tem agora, deixa o Luiz Araújo jogando ali, quando precisar o Plata. Então, assim, nesse aspecto eu acho que se resolve. Mas não é que, melhorou o nível, né? Elevou o nível. O elenco fica mais poderoso, sem dúvida, mas tem dinheiro para isso mesmo, para contratar mais gente. Mas o time principal eu não vejo que vai melhorar, porque esses caras, para mim, não serão titulares quando os titulares de verdade estiverem recuperados. E falo muito de Arrascaeta e De La Cruz e Pedro ali na frente, que também ficou fora, agora já voltou. Esses caras só ficariam fora se o Tite mudasse o plano de jogo. Né? Mas isso me parece Fala mais sobre isso. Fiquei interessado em te ouvir. Se o Tite mudar a estratégia de jogo, né? Ele pode alterar, botar mais um ponta de lança perto do centroavante. Ele pode fazer isso, porque ele é camaleão. É verdade. Eu me esqueci disso. Tô te lembrando. Acho que vai acontecer com o Tite, nós estamos em dia 3 de setembro. Vai acontecer algo muito parecido com o que aconteceu com o Dorival Júnior. Só quero falar isso. Com o Dorival Júnior? Em que sentido? Pode ganhar títulos, mas não agradar e o Rogério Ceni foi campeão apesar do Rogério. Eu nem sei. O Dorival a gente já sabe que ganhou. O Tite a gente não sabe onde vai chegar. Mas mesmo que chegue, acho que não chega agradando. O Tite, o jeito que ele joga, não agrada o torcedor em geral. Tem eleição no Flamengo, hein? Tem, então, mas por isso que eles precisam de título também. Por isso também está contratando. O Tite, ajuda aí. O Landim deve falar para ele, me ajuda aí, que você precisa machucou o cara, toma outro que eu preciso ganhar alguma coisa. Mas quando passar por isso, talvez façam a mesma avaliação que fizeram com o Dorival. O Dorival tinha ganho 2 títulos, gente.
O Dorival ganhou Libertadores, Copa do Brasil, o cara falou, não dá para ir pro Mundial. Eu acho que fazer uma pergunta para o Mauro. Eu fico com essa impressão de quanto é que foi que gastou agora o Flamengo? 300 e quanto nessa aí? Ao menos 300, um pouquinho, 200 tarará, né? 300 e tarará foi o Botafogo, 323. Mas eu tenho uma lista aqui, eu te passo. Quem gastou? O Corinthians gastou 160, agora você precisa ver quem é que traz com 300, quem é que você traz com 160. Mas eu vou te dar os números aqui já, tem a lista. Pega aí que o Zinho tá lá se sacudindo, sacudiu a cabeça, o homem quer falar. Fala que o camarote está aberto, Zinho. Não, eu só acho que assim, o Flamengo continua tendo o seu elenco maravilhoso, espetacular. Ainda a gente dá esse crédito de ser o melhor elenco. Eu continuo te falando, não acho que é disparado como o Pascoal acha. Não é. E agora, no momento, da maneira que o time do Flamengo está desgastado, eu não acho nem que é o melhor, tá? Aparelho. Porque a grande verdade para mim é o seguinte, essa parada é o Maceradian, é o departamento médico, é o departamento de fisiologia, é o treinador, é a sua comissão técnica, recuperar a tropa de elite, o time básico que o Flamengo tem. O Pedro está indo para a seleção, para mim não está 100%. O Arrascaeta está machucado. O De La Cruz está machucado. O Cebolinha saiu. O Gerson está exausto e vai para a seleção. Se recuperando. Né? O Gerson é o cara que está aí sendo destaque, correndo, não sei, espero que continue, né? Mas o cara está sobrecarregado. Então eu acho que o Flamengo, o grande reforço do Flamengo é recuperar esse time fisicamente, que é um problema que o Flamengo tem nessas últimas temporadas. A idade chegou para alguns, o desgaste é muito grande do ano e esses jogadores, quando chegam na reta final, estão sofrendo. O Arrascaeta é um exemplo claro disso. Ele chega para os jogos decisivos não estando 100%, com algum tipo de lesão, com algum tipo de problema. Então, acho que a comissão técnica tem que pegar o histórico do que aconteceu ano passado com o Flamengo, que não ganhou nenhum título. O que aconteceu se tinha os melhores jogadores? É recuperar, é focar no que quer. Às vezes você quer brigar por todas e não consegue, né? Recupera jogador, tá com elenco agora, não contratou Alcaraz, Plata, A, B, C, D, bota para jogar. Mas naquela competição que é a sua prioridade, bota a tropa de elite recuperada, que aí é favorito para ganhar o título. Agora, se ficar desgastando, o Flamengo está dando indício disso. Essa queda de produção, para mim, passa por esse momento físico, que o time não consegue render o seu melhor jogo. Se tem o melhor time e não consegue render, não é só o treinador. Eu sei que você, comandante, fala muito da responsabilidade do Tite, mas eu acho que tem a responsabilidade do clube recuperar fisicamente os seus melhores jogadores. Não, eu concordo com você. Isso não pode ser tirado dessa equação, Flamengo... não. Mas é porque eu não vi o Flamengo... Mentira. Eu vi o Flamengo encaixar o jogo e jogar bem quando não tinha a maior parte dos seus jogadores, que é quando o Tite, no meio de uma Copa América, consegue dar um modelo de jogo, um padrão de jogo para esse Flamengo que todo mundo aceitou que não fosse um Flamengo tão propositivo, porque estava sem seus principais jogadores. Aí volta todo mundo, aquilo é desfeito, daí para frente eu não consegui ver o Flamengo ter um bom desempenho. Para mim, os bons jogos foram exceções. Mas fala, Pascoal. O Zinho acha que jogou mais de 5. Sim. Eu fico na minha contabilidade. Eu acho que eu vi só os 4 ou 5 bons do Flamengo. Mas eu sou obrigado a concordar com o Zinho, mesmo não gostando muito, porque ele fala uma coisa certa. Normal. Se no ano passado o time caiu de produção exatamente pela lesão dos melhores jogadores, os jogadores se lesionaram do Flamengo, é só dar uma olhadinha para trás, né? O passado ensina alguma coisa, se o passado pode ensinar. E aí, de repente, o time do Flamengo pode ver. Eu não acho que o Flamengo tenha traçado prioridade, né? Nós vamos jogar a Vera a Libertadores, nós vamos jogar a Vera a Copa do Brasil, ou o Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Campeonato Brasileiro perdeu o fôlego. Ainda dá? Claro que dá, porque é o Flamengo, um baita elenco. Claro que dá, mas perdeu força, perdeu fôlego no Campeonato Brasileiro. Está brigando numa faixa ali de quinto, sexto, quarto. Eu acho que para o Flamengo é muito pouco. Muito pouco. Mas está bem na Libertadores, está bem na Copa do Brasil,
Eu acho que deveria, eu sei que a direção do Flamengo não vai fazer isso. Até o presidente nos disse aquele dia que ele esteve aqui, que o Flamengo não vai traçar uma prioridade, que o Flamengo quer jogar tudo e quer ganhar tudo. Foi o que ele disse aquele dia aqui. Mas eu daria um grau de interesse maior para a Libertadores da América. Eu, como dirigente, daria um grau maior de interesse para a Libertadores da América. Aí você poderia fazer o que o Zinho propôs. Fazer uma variação de time, pensando na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, porque esse time não vai fazer feio, mesmo não tendo todos os jogadores. Com todo mundo recuperado, Jesus, quem é que, quando esse time do Flamengo entrar em campo, o adversário... Mas a dúvida do torcedor... Pensando o que vai fazer. A dúvida do torcedor do Flamengo, e eu concordo com a Dani com isso, porque eu tenho um vizinho palmeirense, mas tenho um flamenguista, e conheço muita gente do Flamengo, e leio muito torcedor, e veja... Mesmo que esteja todo mundo, você fala, aí não tem para ninguém. Os caras acham que com o Tite não vai jogar tudo isso. Porque o problema do torcedor é que o elenco é tão bom, você vive falando todo dia que é o melhor aqui das Américas, que para o torcedor, e aí talvez eu tenha que dar razão, o Pascoal, ele não quer só ganhar, porque tem torcedor que só quer ganhar, tá bom, ganhei, tá bom. Não, com este elenco, tem time que o saber sofrer se aplica, tem time que tem que jogar um pouco mais do que tinha que dar mais espetáculo, ganhar com espetáculo, não chega a espetáculo. Não, jogar com mais desempenho. Propor jogo, um jogador sendo escalado na posição que não é a dele. Não, o Zinho... O que foi? Não entendi o que o Zinho falou. Tem algum jogador sendo escalado em posição Só o Léo Ortiz, que foi muito bem obrigado vai ali, muito bem quando colocado ali. Peraí. Olha o nome que você falou. Repete pra mim. Léo Ortiz? Que é o jogador que tá jogando na posição que não é a dele? Não, Léo Ortiz, que tem sido melhor. E o cara mais elogiado aí? Encaixou como um grande volante. Não, então, peraí, é o treinador só? O Gerson tá jogando na posição errada? O Arrascaeta joga na posição errada? O Gerson tá Luiz Araújo, às vezes, olha pra esquerda, nego reclama, troca. Ou seja, peraí, não é só o Tite, não. Eu acho que também é um pouco de pinima com o Tite. Isso, mas isso não, desde que ele chegou. Eu acho que é a expectativa do que se tinha em cima do Tite. Porque se é pra botar cada jogador na sua posição, falar você é zagueiro, entra na zaga, você é lateral, entra na lateral, eu posso ser treinador do Flamengo, porque isso eu sei fazer. Se você tá vendo que a bola não rola no meio campo, que não tem troca de passe, que não tem triangulação, você tem que fazer alguma coisa. Vai jogar de centroavante? Não, você vai aproximar o time? Vai criar jogada? O time do Flamengo amassou o time do Palmeiras, que é um dos melhores elencos. Mas isso está falando de um jogo. Na volta passou perdendo. Não, eu ganhou vi em mais casa jogos. do... vi passou mais amassado. Jogos. A memória está recente, dos últimos jogos aí, que ganhou do Bahia jogando melhor que o Bahia fora. Eu acho que a cobrança tem que existir, o Flamengo tem um elenco para jogar melhor, mas não acho que é só o treinador. Passa pelo momento físico dos principais jogadores do time. Beleza. Por isso que acho que tem que recuperar. Porque quando esses caras estão bem fisicamente, o Tite não está fazendo nenhuma loucura de botar o cara fora da posição dele. Ele pode ter os defeitos na hora de mexer, na hora de escolher uma mudança, que eu acho que não é o forte dele, a leitura para mudar o jogo ali. Mas os jogadores que ele tem em mãos, os melhores, ele botou na posição deles. Mas você então concordou com o Mauro. Concordou comigo. Concordou com o Mauro. Deixa eu só terminar o que eu estava dizendo aqui. Naquela escalação, a gente pôs o Bruno Henrique aonde ali? À esquerda. Bota de novo aí pra gente dar uma olhada no campinho do Flamengo. Ele tá na esquerda. Não, tá o Bruno Henrique também. Não, é que ele tá entre parênteses ali. Embaixo é ele ou é o Michael que tava ali embaixo? Estavam os dois, acho que tava um barrinho ou outro. Tá, porque eu não vi o BH. Tá bom, não vi o BH. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, é que conta-se... BH barra Michael, tá abreviado. Tá abreviado, é BH. Claro, porque eu vi ele fazer o gol ali, eu falei, pô, é outro cara super importante ali. Mas o Mauro tem razão, porque era pro Luiz Araújo estar na direita e o Cebolinha, que tá machucado, tá como opção nessa esquerda, né? Junto com porque o no Botafogo a gente fez isso, colocou o Jefinho e o Júnior Santos, que estão machucados como opção. Mas diga, Mauro. Não, eu quero dizer o seguinte, é isso mesmo, assim, você vai contar nos dedos os jogos e tal, porque o torcedor acha que com esse time aí, com esse nível de gasto que teve... Não bastava só ganhar, às vezes ganhar com gol no final, uma vitória meio chorada, aquele jogo que não era para ser isso, tanto sofrimento. Ele queria mais. Aí eu falei espetáculo, mas é mais desempenho. Isso não tem acontecido mesmo. O motivo? Não ponho na conta do Tite, só também não. Mas não tem acontecido. Porque resultado tem. E aí o Tite é o que se defende. Fala, mas peraí,
Sofremos, fiquei aí nas competições. O Flamengo tem um jogo a menos que o Palmeiras. Se ele ganhar esse jogo, que é com o Inter, para decidir lá aquele negócio do primeiro turno, ele fica exatamente igual ao Palmeiras, em número de pontos, em número de vitórias, em número de empates, né? E ninguém fala tanto assim do Palmeiras. O Palmeiras você vai contar umas 10 boas partidas no ano e no Flamengo só 3? Tá, mas vamos olhar nos números. Então, os números não são ruins. Mas é que o torcedor quer algo mais. O torcedor... E aí, não adianta, tem a ver sim com 2019, que era uma coisa bonita, não era só ganhar, era ganhar e ganhar bonito. Não sei se tem a ver só com 2019, não. Você citou o Dorival. O torcedor do Flamengo estava satisfeito. A diretoria mandou ele embora. A diretoria não estava? Não sei se o torcedor confiou no final, se ele... Enfim, mas quem mandou embora foi a diretoria, eu não me lembro aqui como é que estava o humor do torcedor com ele, mas tinha ganho 2 títulos, né? Mas enfim, o Tite eu acho que vai nesse caminho de terminar, ganhou aqui, ou ganhou ali e tal, mas não sei, parece que não tem a cara do Flamengo, bibibiu, só que eu não sei por quem vão trocar. Não sei, não. Eu acho que nem é o caso de fazer isso agora, Não é agora, eu tô falando no final do ano mesmo. O ano que vem vai entregar esse time aí na mão de quem? O Gadiardo, ele não vem, não. Quem vai ser eleito? Não, o Gadiardo tá lá no Rio. Esse não vem. Então, enfim. Mas enfim, esse é outro papo. Não tô falando que o Tite vai sair, não. O Respostinha tem nome já? Você falou ontem que o Respostinha já tinha até Não tô falando que ele vai sair no final do ano, não. Eu tô falando que me parece hoje muito com o esquema do Dorival, que estava lá com o resultado, chegando nas finais e tal. Eu acho que o desempenho do time do Dorival era infinitamente melhor. E assim, o Dorival colocou o Gabriel e Pedro para jogarem juntos, criou um moodzinho, sempre fala, né? Porque o BH... Do Losango no meio campo. Não era assim? O trabalho do Dorival como desempenho, como conjunto, não era melhor que o do Tite? Eu acho que assim, aquele meio campo com o João Gomes, né? Porque o Gerson não tava. Era o João Gomes, era o Arrascaeta, né? Que fazia a ponta do losango. Era Thiago Maia, João Gomes, Gerson e Arrascaeta. Não, Everton Ribeiro e Arrascaeta. O Gerson não estava. Desculpa, você acabou de falar. O Gerson não estava. Everton Ribeiro e Arrascaeta. Ele fazia esse losango com Pedro e Gabigol na frente, muito por aquela coisa, né? O Bruno Henrique machucou. Não sei se seria esse esquema com o Bruno Henrique. Claro. Entrou o Pedro e encaixou ali com o Gabigol. O Gabigol mudou um pouco o formato de jogar, mas tinha o El Avion na direita, Rodinei voando ali. Então era um outro modelo e que no final do ano veio as conquistas. Mas a gente lembra que a decisão contra o Corinthians foi nos pênaltis, o Corinthians ganhando o jogo dentro do Maracanã, com um elenco muito inferior, mas por quê? Os principais jogadores com problemas físicos. É só voltar no tempo. E isso fez com que o Dorival aceitasse a opinião dos jogadores de ficarem de fora do restante do Brasileirão. O Flamengo perdeu posições, perdeu parte financeira, incomodou a diretoria que mandou ele embora. É simples. Foi isso. Então, acho que tem que voltar no tempo, ver o que aconteceu, depois também no ano de 2023, e não cometer os mesmos erros. Tem que preservar jogadores para o momento decisivo. Jogadores que mostram nitidamente uma queda de produção física no final de temporada. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Enquanto o Tite estiver com o time do Flamengo, vocês não vão ganhar título. Vocês não vão ganhar a Copa do Brasil, Libertadores. Ele é um treinador extremamente covarde em relação ao time que tem. Ele é um treinador que chega na coletiva, ele quer falar do torcedor que falou. O torcedor xinga todo mundo toda hora. Eu fui xingado por ele daqui lá, eu fui processado e perdi o processo. Tá tudo bem, tá tudo certo, né? Mas eu representei muita gente naquele dia. E tá tudo bem, aí vem numa coletiva, aí vem o preparador físico, 3 Copas do Mundo. Sabia? 3. Fábio. 3 Copas do Mundo. Com o Dunga, 2010, 14 e 18. Não chegou em lugar nenhum. O time perdeu todas as vezes. Um preparador físico que vem dar desculpa depois de uma derrota. Um time que tem Pedro. Ele tirou o Pedro, irmão. Tirou. Pô, ele tirou o Pedro, velho.
Porra, um time que tem um time rápido, um time forte, um time que tem o Gerson, um time que tem qualidade técnica de sobra, mas é incompetência na parte física, principalmente e na forma de jogar. É impressionante. Você tem um lateral esquerdo que é rápido, lateral direito que é rápido, e não usa isso. E aí perdeu pro Corinthians. Essa é a incompetência desse treinador que ficou 2 Copas do Mundo e foi o pior treinador na história de todas as seleções. Ganhou até do meu querido amigo Lazzaroni. Meu querido amigo Lazzaroni, o grande Lazzaroni, que tá trabalhando aonde o Lazzaroni tá trabalhando? Que time que ele tá trabalhando há 15 anos, 20 anos aí, não tá trabalhando em time... Eu de novo coloco aqui o fundo com um saco de dinheiro e o cifrão, porque o assunto mercado da bola é um tema que a torcida é apaixonada. Todo torcedor quer saber se o seu time vai contratar, se vai se reforçar, se vai trazer jogadores importantes. E é isso. A janela aqui do futebol brasileiro fechou no dia 2 de setembro. Ontem, portanto. E quem se destacou no mercado de transferências desse meio de ano? Uma movimentação bilionária. Vocês vão ver aqui. Eu vou trazer uma matéria do Globo.com que mostra todos os detalhes da janela de transferências. Confira aí. Vejam só, Botafogo, Cruzeiro e Flamengo lideram os gastos em segunda janela com mais de R$1 bilhão em reforços. A matéria é escrita aqui pelo Roberto Malesson, na redação do GE. A janela bilionária, os times da Série A novamente ultrapassaram a marca de R$1 bilhão com o encerramento da segunda janela. Os 20 clubes investiram juntos R$1.027.085.000 em 101 contratações. O valor foi um pouco inferior ao gasto do início do ano, quando os times da elite investiram R$1.111.000.000 em 218 reforços. Ou seja, a janela lá de janeiro, ela foi mais cara, os times gastaram mais. E aí nós vamos trazendo aqui os destaques desta janela para você. 4 clubes se destacaram. Atenção: Botafogo, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Cada um gastou pelo menos R$100 milhões para se reforçar nesse período. Eles foram responsáveis juntos por 63% do valor total entre os times da Série A, com quase R$650 milhões. E quem liderou com folga o ranking? Papai Textor está demais, hein? Ele gastou R$233 milhões, o maior investimento na aquisição de atleta. O Glorioso pagou, por exemplo, quase R$50 milhões pelo lateral Vitinho, ex-Burnley. Ele é o defensor mais caro da década no futebol brasileiro. O segundo clube com maior gasto no período foi o Cruzeiro, do Pedrinho, que é o dono da SAF lá. Com o novo dono da SAF, a Raposa trouxe 7 nomes. Foram R$176 milhões. Muita grana, hein? O Flamengo agiu na última hora, nas últimas semanas, e trouxe 4 contratações em menos de 10 dias. Gastou R$137 milhões com as chegadas de Carlos Alcaraz. O clube fechou o negócio por $20 milhões, hein? Cerca de 110,6 milhões de reais. Então aqui você vê os gastos, ó. O Botafogo, 8 reforços, 233 milhões. Cruzeiro, 7, 176 milhões. Flamengo, 4, 137 milhões. Palmeiras, 3, 102 milhões e 800. Bahia, 2, 68 milhões e 200. Depois o Grêmio, o Atlético Mineiro, o Internacional, mas olha, há uma disparidade aqui grande entre Botafogo, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras para os demais, hein? E do Botafogo para o Palmeiras já é um absurdo. O Botafogo gastou 233 milhões e o Palmeiras 102 milhões. Investimentos fortíssimos. O Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Criciúma, Cuiabá, Juventude e Vitória não gastaram para trazer jogadores, pegaram oportunidades de mercado e jogadores que estavam livres. Portanto, esse é o
panorama deste mercado. Os reforços mais caros, Thiago Almada, do Botafogo, hein? 25 milhões de dólares. Na cotação de hoje, 137,4 milhões de reais. Alcaraz, do Flamengo, ficou na casa de 20 milhões de dólares pagos ao Southampton da Inglaterra. Na cotação de hoje, supera 110 milhões de reais. Aqui estão eles, os mais caros. Almada, Alcaraz, Luciano Rodrigues, que foi para o Bahia, Maurício, que foi para o Palmeiras, Matheus Martins, Vitinho, Riai e os jogadores do Cruzeiro aqui. A gente percebe que realmente o Botafogo foi o grande destaque desta janela, que promete ser muito importante, porque vem aí reta final de Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. E esses times que contrataram mais, no caso, Botafogo, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, têm objetivos muito importantes. O Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro e está na Libertadores da América. Vai enfrentar o São Paulo nas quartas de final. O Cruzeiro está vivo na Copa Sul-Americana, vai encarar o Libertad nas quartas de final e tenta garantir vaga na Libertadores da América via Campeonato Brasileiro, se aproximando do G4. O Palmeiras caiu da Copa do Brasil e da Libertadores, mas está focado no que restou, o Campeonato Brasileiro, e tenta atingir uma meta histórica, chegar a um tricampeonato seguido, coisa que só o São Paulo conseguiu até hoje na história do Brasileirão. E o Flamengo, que atravessa uma crise técnica, física, tática, com o trabalho do Tite não rendendo, mas está nas 3 competições, hein? Quartas de final em vantagem contra o Bahia, venceu o jogo de ida por 1-0 fora de casa, e está no páreo no Campeonato Brasileiro, é o 4º colocado, e na Libertadores da América vai enfrentar o Peñarol nas quartas de final. Ou seja, tem muita coisa para acontecer, muito dinheiro foi gasto e essas contratações podem ser decisivas. O elenco recebeu 3 dias de folga, e é verdade, segunda, terça, quarta. Na quinta, o elenco se reapresenta. Porém, a folga não foi para todos. Os recém-contratados, leia-se Alexandro, Alcaraz e também Gonzalo Plata, os 3 estão treinando no CT Ninho do Urubu. Treinaram hoje, terça-feira, e vão treinar amanhã também, na quarta, e na quinta, obviamente, estarão com os demais jogadores se preparando para o próximo jogo do Flamengo, que é só no dia 12 de setembro, jogo da volta da Copa do Brasil contra o Bahia aqui no Maracanã. É tempo suficiente para o Tite tentar ajustar o setor defensivo e parar de tomar gols de cabeça de bola aérea. Não foi só os reforços, não foram só os reforços que foram ao CT, não. Quem está lesionado também foi ao CT fazer tratamento. Segunda, planejamento. À tarde, terça, no caso hoje, pela manhã e também à tarde, e amanhã também terá. A pessoa não conseguiu me confirmar se vai ser em 2 períodos, como foi hoje, ou se vai ser só pela manhã ou só pela tarde. Mas, sim, terá tratamento. Então, os jogadores lesionados estão comparecendo ao CT Ninho do Urubu para dar continuidade a essa recuperação, que é importante, né? Mas é folga. Gente, olha só, na boa, é totalmente diferente você fazer o tratamento no CT com toda a estrutura, com todos os profissionais à disposição, a fazer em casa, que obviamente dá para fazer em casa também, mas não é a mesma coisa, a gente sabe disso. Vamos falar agora dos clubes que estão devendo ao Flamengo, é isso mesmo. O GE subiu a matéria aí, ó, Flamengo notificou 2 clubes brasileiros por dívida em relação a jogadores negociados na janela do início do ano. Internacional e Corinthians. Internacional contratou Thiago Maia junto ao Flamengo e o Corinthians contratando Mateuzinho junto ao Flamengo. Cara, o Corinthians, que várzea. O Corinthians deve ao clube mexicano pela compra do Pedro Raul. O Corinthians deve ao Cuiabá. Essa informação a gente trouxe. O Cuiabá está entrando na justiça pedindo valor integral. O Corinthians deve ao Santos Laguna do México pelo Félix Torres. O Corinthians está devendo e deve ao Flamengo também. Segundo o GE, o Inter de Porto Alegre recebeu a notificação nessa terça-feira referente à compra de Thiago Maia, fechada em julho por 4 milhões de euros, 24 milhões de reais no câmbio da ocasião. Os gaúchos não pagaram a primeira das 10 parcelas, cujo valor de 250 mil
euros. É isso mesmo. Já o Mateuzinho, vou pegar aqui a lista, porque a situação é tensa. O Flamengo recebeu os 500 mil reais para o Hugo Souza jogar contra o Flamengo, mas o Flamengo não recebeu pela venda do Mateuzinho. Com o Corinthians, o atraso vem de um tempo maior. O Alvinegro já pagou as 2 primeiras parcelas pela compra de Mateuzinho, também vendido por 4 milhões de euros. A terceira e mais cara das parcelas venceu no último dia 5. O valor a ser amortizado é de 8 milhões de reais. Depois disso, o Corinthians teria de pagar mais 2 parcelas, ambas avaliadas em cerca de 2 milhões e meio de reais. Por tal atraso, o Corinthians foi notificado pela terceira vez. Cara, isso é assustador e o Corinthians está anunciando vários reforços. Isso é muito estranho, cara, de verdade. É o que eu falo, precisa ter fair play no futebol brasileiro, cara. Não dá. O Cuiabá tá desesperado tentando receber do Corinthians, lembrando que o Corinthians briga com o Cuiabá para não ser rebaixado para a Série B. O Cuiabá vendeu o jogador e não recebe, tá vendo o Corinthians anunciar jogador atrás de jogador. Gente, isso é um absurdo. Eu já cansei de falar sobre isso aqui, mas não tem jeito. Há ainda quem negocie com o Corinthians e há ainda quem queira jogar no Corinthians, mesmo sabendo da tal dificuldade financeira que vive a equipe paulista. Mudando de assunto, o Botafogo anunciou recentemente a contratação do lateral esquerdo Alex Telles, que estava no Al Nassr da Arábia Saudita, clube do Cristiano Ronaldo. O que vocês não sabem é que antes de contratar Alexandro, o Flamengo tentou ou sondou, consultou a situação do Alex Telles. Na ocasião, o Flamengo não deu continuidade ou não avançou na negociação porque dependia da rescisão de contrato do Alex Telles com o Al Nassr. Isso poderia ser agora, poderia demorar, e o Flamengo, pela urgência da contratação de um lateral esquerdo, preferiu por não esperar. O que, na minha opinião, fez certo, tá? E foi atrás do Alexandro para não correr o risco de perder o Alexandro, que estava livre no mercado, não tinha renovado com a Juventus da Itália. E aí o Flamengo, de fato, até pensou no Alex Telles, mas a situação não avançou. O Botafogo, na ocasião, tinha a opção de esperar. O Botafogo pôde esperar. E aí o Botafogo teve agora o problema do Cuiabá, lateral esquerdo, que teve uma grave lesão muscular. E depois que teve esse problema com o Cuiabá, foi atrás do Alex Telles e conseguiu a contratação. Então, fica esse bastidor, digamos assim. E por falar em Botafogo, gente, a verdade precisa ser dita, tá? Hoje o Flamengo não tem mais o melhor elenco do futebol brasileiro. Hoje, se eu tivesse que eleger o melhor elenco do futebol brasileiro, é o do Botafogo. Os caras fizeram muitas contratações boas, várias, de renome no mercado, Alex Telles, Thiago Almada, enfim, vários. Só que tem jogadores que eles contrataram que tem que parabenizar o scout deles e é uma cobrança que eu faço ao Flamengo. O Flamengo vai sempre no óbvio. Vamos parar e analisar. O Claudinho já conseguiu 2 renovações de contrato em cima do Flamengo. O Wendel, também do Zenit, já conseguiu 2 renovações de contrato em cima do Flamengo. São sempre os mesmos nomes especulados no Flamengo. Essa é a verdade. Não tem um scout para analisar, por exemplo, e contratar um Igor Jesus, um atacante que está voando no Botafogo, que estava lá, entre aspas, esquecido no mundo árabe. Esse tipo de cobrança que eu faço à diretoria, à análise, ao departamento de scout do Flamengo para mapear mercado. São sempre os mesmos jogadores. O Alcaraz, o Flamengo tentou em 2020, 2021. São sempre os mesmos nomes. Não sai do óbvio. O Botafogo sai do óbvio e faz boas contratações. Igor Jesus, o próprio Tiquinho Soares. Na ocasião, pouca gente no futebol brasileiro conhecia o Tiquinho Soares. Então, Marlon Freitas está jogando muita bola, estava esquecido no Atlético Goianiense. Quem está jogando mais? O Alan, volante do Flamengo, ou o Marlon Freitas? Nem preciso responder que, obviamente, é o Marlon Freitas. Essa é a verdade, cara. O Flamengo não tem mais o melhor elenco do futebol brasileiro. Para mim, hoje, é o do Botafogo. Tem o Palmeiras também, que se reforçou muito bem. Tá aí, nação, então, as informações do Flamengo na manhã dessa quarta-feira. O Mengão, então, começa o seu treinamento nesta quinta-feira, né? Vamos ficar de olho aí pra gente ver o que o Tite vai preparar para as próximas partidas do Flamengo. Nesse momento estamos em data FIFA, né? Então o Flamengo vai ficar alguns dias aí sem jogar.
E a próxima partida do Flamengo, né, será somente, por enquanto, né, pelo menos que temos aqui, é no dia 12 de setembro, que será contra o Bahia pela Copa do Brasil, e logo em seguida já enfrenta o Vasco no Clássico pelo Campeonato Brasileiro, né? Então vamos ver o que o Tite vai preparar para essas partidas. Nação, obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, hein? Dá aquela moral, deixe seu like, se inscreva, ative o sino das notificações e assim que a gente tiver mais notícias e informações do Mengão, vamos trazendo aqui para vocês, tá bom? Forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.